Nós estamos estudando uma sequência nas nossas escolas bíblicas. Nós estamos estudando a sequência dos 10 mandamentos e hoje nós falaremos do terceiro mandamento. O reverendo Tiago pediu que eu voltasse nele um pouquinho. Ele falou, na semana passada, a promessa era falar do terceiro e ele falou sobre a lei. Ele falou, mas a gente não se deteve no terceiro mandamento. Então, eu ainda continuo a sequência a partir do terceiro mandamento, lá no texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. E hoje no versículo 2, que é o prefácio, e o versículo 7, que é o terceiro mandamento. Dou bom dia para aqueles também que nos acompanham pela internet. E irmãos, como de costume, eu gosto muito que os irmãos participem, que se façam presente aí participantes também. Para isso tem um microfone lá com o Silvio, ele vai disponibilizar para você. Então, se você quiser participar, faça um sinal aí com a mão que o microfone chega até você. É importante que a gente fale no microfone, não é nem só para a gente aqui ouvir, mas para quem está lá acompanhando pela internet também poder participar daquilo que está sendo dito, tá? Então, se você puder sinalizar, mas que isso não te deixe tímido para participar, mas que você participe bem, porque eu vou precisar da sua participação. Vamos ler lá, então, Êxodo capítulo 20, versículo 2, depois nós damos um salto aí até para o versículo 7. Diz assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento de 10 mandamentos que o Senhor deu ao seu povo quando eles saíram do Egito através da vida de Moisés. Esses mandamentos se repetem lá em Deuteronômio, no capítulo 5, e são os mesmos mandamentos, né? O Senhor os reforça lá. Mas sabemos que esses foram os mandamentos que regeram, a base, né, dos mandamentos que regeram o povo por um bom tempo e devem reger a nossa vida ainda hoje. Nós já falamos disso em aulas anteriores, inclusive se você não acompanhou todas, eu convido você a assistir elas no YouTube, que essas leis não foram revogadas, essas leis não foram abandonadas. Jesus fala que ele não veio para revogar, mas para cumprir a lei, e ele de fato as cumpre, e em Cristo nós temos sim a administração, né, o pacto da graça, mas isso não quer dizer que a lei foi abandonada, ela continua servindo de referencial para nós em muitas coisas. E o que a gente tem visto, ouvido e percebido com essas aulas, e eu espero que você esteja tendo esse aproveitamento, é de que essa lei, na verdade, ela precisa ser aprofundada na sua compreensão, a gente precisa olhar para ela com mais atenção e cuidado. E ela tem alguns serviços que ela presta a nós, né? De denotar o nosso pecado, de apontar o nosso pecado, de deixar claro qual é o nosso estado de pecaminosidade e também a nossa necessidade de um Salvador. E também a resposta de que o próprio Deus é esse lugar de salvação. Isso também mostra para nós, a lei mostra para nós que o padrão de Deus é excelente, porque Ele é um Deus perfeito e santo, e que Ele tem parâmetros perfeitos e santos também, e que Ele espera isso dos seus filhos. Mas eu queria então lançar aqui já de começo, e eu gostaria de ouvir bastante resposta sobre isso, nem que elas forem repetidas, mas principalmente se você, como eu, cresceu num lar evangélico, você ouve dos 10 mandamentos já há muito tempo, de pequeno, né? O que é que você pensa, o que é que vem à sua mente de pecado que manifesta a quebra do terceiro mandamento? Não tomar o nome do Senhor Deus em vão. O que é tomar o nome do Senhor Deus em vão? Durante a preguiça pedir o microfone, eu vou pedir para o Bernardo que está lá, fica bem atento aí, B. Já vira atrás dos candidatos. Você quer participar? Não? Quer um microfone? B. Aí, chegou.
Normalmente, quando a gente fala nesse mandamento, a gente está pensando, ou a gente lembra, pelo menos eu, de não falar a palavra Deus. Isso tem a ver mais com a palavra em si, como se falar ou não falar a palavra me permitisse quebrar ou cumprir esse mandamento. Meramente uma questão de vocabulário. Assim como os americanos preferem gosh ou goodness em vez de God. Isso. Da mesma forma, nós não temos esse costume de trocar a palavra, mas nós temos tradicionalmente, esse hábito de evitar a palavra, de evitar falar a palavra. Pelo menos na minha criação, não tomar o nome de Deus em vão seria não pronunciar à toa a palavra Deus. Uhum. Na minha criação, pelo menos. Não falar Deus banalmente, né? A minha criação foi parecida, né? Embora eu seja filho de pastor, a lembrança principal também tinha a ver com isso. Não falar o nome de Deus à toa. Até não tinha tanto a conotação de trocar a palavra, como você falou, que acontece com os americanos, e mesmo algumas frentes religiosas aqui no Brasil, né? Não sei se você já viu pessoas que escrevem a letra D, aí um apóstrofo, né? Eus, não, ou só US, né? O judeu faz isso? Isso, porque tem esse apego de não usar a palavra de maneira banal, né? Mas também eu ouvi. Quem mais? O que é falar, ou melhor, o que é tomar o nome de Deus em vão? Fazer piada com o nome de Deus. Também, isso também fazia parte da minha criação, bem lembrado. Fazer piada com o nome de Deus. Então, falar de maneira jocosa, né, do nome de Deus. O que mais? Tem mais aí, dá para explorar mais. Ih, não entendi. Ah, sim, o chat, obrigado. Esqueci que tem o pessoal do YouTube aqui. A irmã Carla, Cristina, falou sobre falar o nome de Deus sem necessidade e sem consciência. Interessante também. Não só a questão de falar, mas falar sem consciência. Muito bom. Mais alguém? Olha só. É interessante a gente pensar na própria palavra do texto ali, né? Ele fala sobre não necessariamente falar, mas tomar. O que quer dizer esse tomar? É o sentido de se apossar desse nome, né? De fazer uso do nome de alguma forma, seja através da fala, até mesmo do pensamento, ou através de usos diversos, como uma piada lá com o nome de Deus, ou até mesmo uma imagem, alguma coisa que envolva o nome de Deus. Essa questão do nome, o nome mesmo de Deus, em algum momento na cultura judaica vai ter muita ligação com essa coisa do vocabulário, né? Existe uma prática dos copistas dos textos sagrados em que todas as vezes que eles encontravam o nome de Deus, antes de escrever o nome de Deus, eles trocavam a sua pena, eles iam e faziam um ritual de purificação, se lavavam, faziam orações, aí eles voltavam a escrever a partir do nome de Deus, com um senso de que aquele nome, aquelas letras, aquele vocábulo, ele tinha algo assim de autoridade, algo especial, um sentido também de reverência, porque estava falando de Deus, estava escrevendo sobre o nome de Deus, e é algo muito sagrado, algo muito santo, muito separado. Então eles entendiam isso. E se aparecesse dali 5 segundos, de novo, o nome de Deus no texto, repetia-se o rito, né? Trocava a pena, um sentido de renovação, um sentido de algo muito santo, muito diferente, muito separado. O nome de Deus na Bíblia mesmo aparece de várias formas, por assim dizer, várias formas de se referir a Deus, mas o nome de Deus, de fato, nós nem temos a clareza de como se pronuncia ele em hebraico, porque as pessoas não falavam o nome de Deus. Falar o nome de Deus era algo muito, muito reservado, algo que devia se ter muito cuidado. Então eles não chamavam o Senhor, Deus de Deus, eles chamavam de o Senhor.
né, a palavra Adonai, que você já deve ter ouvido aí em algum momento, em alguma circunstância, ela significa Senhor, mas eles usavam o nome de Deus como Senhor. O Senhor fez isso, o Senhor aquilo, e a Bíblia fala muito, né, do Senhor, o Senhor com as letras maiúsculas, porque existia esse zelo de não ficar repetindo o nome de Deus banalmente. Aonde que na Bíblia fala o nome de fato de Deus? Onde Deus se dá um nome? Quando ele conversa com Moisés, desculpa, José não, com Moisés, né? Na sarça, quando ele aparece, o Senhor aparece, fala com Moisés e o chama para voltar para o Egito, ele diz, eu sou o que sou. Existe uma palavra específica que ficou como o nome de Deus. Eu sou o que sou, aquele que é, e esse sentido do que eu sou o que sou é aquele que faz todas as coisas, aquele que é todas as coisas, aquele que está em todas as coisas, aquele que faz todas as coisas serem alguma coisa. É um nome difícil até de explicar, né? E a pronúncia então ficou perdida. O hebraico tem uma característica de que ele não usa vogais, somente consoantes. Então, pronunciar a pronúncia das palavras não está muito atrelado à escrita, mas muito à fala. Então, palavras que não são muito faladas perdem a sua forma de oralidade, porque a escrita em si só não denota. Se alguém deixar de falar a palavra banco por 60, 50, 100, 200 anos, ao olhar como é que se escreve, talvez a gente fale banco, bancou, mas ainda vai sair alguma coisa. Mas nem esse sinal aí a gente tem a respeito da palavra que dá o nome de Deus, né? Existem alguns estudos e tal, que chegou lá no nome Yahvé, que alguns vão falar que é Jeová, mas nem esse nome Yahvé, ele talvez seja o mais próximo, mas nem esse nome é o mais... a gente tem toda a certeza de que ele é o nome correto. Então... Oi? O tetragrama, que são ali as 4 letras que são as consoantes, né, que pertencem ao nome de Deus, que você talvez já deve também ter visto em algum lugar, YWHW, que é as correspondentes aí nas letras hebraicas para o nome de Deus, porque realmente a gente não saberia como dizer. Mas esse é fruto de um apego com a palavra, com o que a palavra significava, com o peso que a palavra tinha. Eu acho que ela pode sim, a gente pode entender que revela nesse sentido uma reverência importante, né, com o nome de Deus, e sim, a gente deve ter essa reverência. Mas será que é tão forte a necessidade do apego na palavra em si? É isso que o mandamento quer dizer? Que a gente tem que tomar cuidado ao usar a palavra Deus, ao digitar no computador, ao escrever à mão, ao falar, ao conversar, falar Deus na nossa conversa é um problema muito grande? Será que eu estou quebrando esse mandamento aqui porque eu estou dando aula e falando Deus, Deus, Deus o tempo todo? Será que é exatamente esse o problema? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Os mandamentos, eles trazem questões muito mais profundas do que isso. E ele está falando sobre tomar o nome de Deus. E aí eu quero convidar você que nessa manhã a gente faça um pensamento mais profundo sobre como que a gente pode tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, o que quer dizer então falar sobre o nome de Deus? O nome caracteriza uma pessoa, não é verdade? O seu nome te distingue numa multidão. Tudo bem que aqui na igreja tem acho que uns 6 Lucas, né? Mas ainda assim não são os 300 membros que chamam Lucas, né? Pelo menos já diminuiu de 300 para 6. Já me senti menos comum, né? Não tão exclusivo, mas menos comum. Mas aí vem o sobrenome, que me caracteriza ainda mais, e daí seja mais difícil ainda de encontrar alguém com um sobrenome exatamente igual o meu. E o nome, então, ele caracteriza. Ele não só caracteriza no sentido de identificação, de chamamento, mas na época, ainda mais aqui, em que a palavra, o contexto judaico, na época aí do povo de Deus, o nome ainda trazia o significado de quem a pessoa era, sobre características de quem ela era. Então o nome carrega ainda características pessoais de alguém, deixando ele ainda mais identificador de quem nós estamos falando, né? O nome deixa mais claro de quem nós estamos falando. A gente não tem tanto esse apego, os nomes hoje a gente usa para homenagens, ou nomes que são do gosto, ou nomes que são da moda. A gente não tem tanto apego ao significado, né? Alguns ainda procuram, não quero dar um nome para meu filho que tem um significado bonito, mas não tanto como era naquela época, que era fácil de acontecer, por exemplo, dos pais observarem a criança por alguns dias para depois dar um nome para ela, depois do nascimento, depois de dias do nascimento, é que ela tinha um nome. Até lá ela era bebê, né? Era uma criança, mas aí ela ganhava o nome depois de algum tempo.
Então o nome de Deus também fala sobre quem Ele é. E falando sobre quem Ele é, a gente também pensa naquilo que Ele faz. Então, ao tomar o nome de Deus, a fazer uso do nome de Deus, a gente pode fazer uso daquilo, a gente pode estar falando também daquilo que Ele faz e daquilo que Ele é. Então a gente já começa a perceber que tomar o nome de Deus em vão, ultrapassa o falar. Sim, tem a ver com falar, né? Falar de maneira desprezível, falar de maneira desrespeitosa, falar em vão de fato, né? De maneira banal, fazer um mau uso, como lá o irmão lembrou, contando uma piada com o nome de Deus. Hoje em dia, aí, se você abrir a internet, meme com o nome de Deus, né? Figurinha com a figura de Deus, embora que ela não seja de fato a figura de Deus, mas de maneira que seja desrespeitosa, também pode ser. Mas quando a gente olha as obras de Deus e a gente as desconsidera, nós também estamos tomando o nome dele em vão. Quando Deus se dá a conhecer ao seu povo e ele se identifica por um nome, ele está dizendo quem ele é. E ele é aquele que faz todas as coisas. O nome de Deus nos lembra que ele é o dono de tudo. E ao desprezarmos as coisas que Deus faz, estamos desprezando o próprio Deus. O Catecismo Maior fala para a gente que, o Catecismo comentado, né, o comentário fala que a gente tem uma aliança com Deus, e essa aliança tem credibilidade a partir do nome de Deus. A assinatura na aliança que ele faz conosco é do nome de Deus, e é isso que firma essa aliança com credibilidade, com poder. Quando a gente despreza o nome de Deus e toma esse nome de forma vã, de forma fútil, nós estamos desprezando toda a aliança que ele fez conosco e descredibilizando aquilo que ele fez conosco. Eu quero ler com os irmãos a pergunta 112 do Catecismo Maior e a resposta dela. A pergunta é: o que exige o terceiro mandamento? E a resposta é: preste bastante atenção, porque aqui a gente vai perceber como talvez todos nós já quebramos uma ou muitas vezes esse mandamento. O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, as suas obras e tudo quanto pelo que Deus se fez conhecer, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, em nossas meditações, palavras e escritos, por uma santa profissão de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus, para o nosso bem e do nosso próximo. Veja que profundo, então, que não é só simplesmente escrever uma palavra, não é simplesmente falar o nome de Deus de maneira banal, não usar ele toda hora, né? Não posso ficar falando, ai meu Deus, porque daí eu estou usando o nome de Deus em vão. Vai muito além disso. Essa resposta, ela deixa claro para a gente, então, que quando a gente pensa, medita, fala, escreve, se comporta e professa a fé, a gente deve fazer isso de maneira santa, para que tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus não sejam profanadas, desprezadas e o nome dele não seja glorificado. Atos fala que não existe nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos e não existe nome igual ao nome do Senhor. Porque o nome de Deus realmente o distingue de todas as coisas, porque ele é o único que pode dizer: eu sou o que sou. Quando nós desprezamos as suas ordenanças, os seus títulos, os seus atributos, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, a sorte, as suas obras, enfim, todas as coisas, o seu nome, nós estamos desprezando tudo que Deus é e pecando contra o Senhor. E aí a gente consegue perceber, levei o microfone lá, que a gente comete esse pecado seguidamente e diariamente, eu diria, né? Irmão, por favor, o João Teodoro. Pastor, eu só queria lembrar o seguinte: o próprio terceiro mandamento, ele diz aí, não terá outros deuses, né? Ah, tá, não é aqui. Segundo, desculpe. O primeiro é, não terás outros deuses diante de mim. Uhum. Quando se diz não terá outros deuses, ele já generaliza, ou seja, ele transforma a palavra Deus em gênero.
né? As pessoas costumam dizer hoje que sexo é gênero. Sexo não é gênero, na verdade está errado isso. O gênero é o que está aqui. Deuses. Se há Deus, há deuses, então nós temos vários deuses, teoricamente, entendeu? E a realidade é que nós não sabemos verdadeiramente qual é o nome de Deus. O senhor acabou de dizer isso aí. Isso. Então, nós usamos genericamente Deus, né? E as pessoas realmente têm muitos deuses hoje, lamentavelmente, né? Quem não é cristão verdadeiramente, ou pelo menos iludidamente, interpreta outras figuras como deuses, por exemplo, essas imagens todas, né? Eu critico muito, não critico a fé das pessoas, mas, por exemplo, os católicos pensam que Nossa Senhora da Aparecida é um deus, né? Na verdade, Nossa Senhora Aparecida nem existe. O que existe é Nossa Senhora. Aparecida é uma imagem que alguém encontrou, né? E que acabou idolatrando essa imagem. Então, na verdade, a palavra Deus nós utilizamos comumente e a toda hora realmente utilizamos, talvez sentimentalmente, querendo nos referir a Deus. Mas a palavra Deus é gênero, na verdade, não exatamente o nome do nosso Deus, entendeu? Não é isso que o define, né? Não é isso que define, exatamente. É verdade. E por isso que fica banal falar vazio, né? Ficar atrelando só a falar, muitas vezes, a palavra Deus, né? Não é isso exatamente que está, que prende, né, o mandamento. Muito bem lembrado, irmão. Muito interessante a fala do irmão. Lembrando, porque realmente a gente tem que perceber isso, que os mandamentos têm essa conexão, né? É uma ideia que vem sendo construída. Então, não terás outros deuses, não fará para ti imagem. Então, ele falou da adoração e ele continua falando dessa adoração, mas também naquilo que se refere a quem Deus é e aquilo que ele se apresenta, como ele se apresenta. Vamos tentar pensar aí situações em que a gente pode muitas vezes tomar o nome de Deus de forma vã, de forma banal, em que a gente acaba pecando e quebrando esse mandamento. Um deles é a própria idolatria, né? Tomando outros deuses, tomando outros nomes como tamanha importância como o nome de Deus. E aí também não quero que a gente fique apegado ao nome em si, mas ao entendimento de quem Deus é, o Deus único e verdadeiro, né? Ainda que o ser humano estabeleça muitos deuses, como o irmão falou, a gente infelizmente vê muitos deuses sendo estabelecidos de maneira dentro de religião, dentro de uma estrutura religiosa, e às vezes não. Tem gente que não está envolvido com religião nenhuma e ainda assim está cheio de deuses no coração. E tem gente dentro da religião, inclusive dentro do cristianismo, e continua cheio de falsos deuses dentro do coração. E quando a gente toma essas figuras como deuses, como se eles tivessem grau de importância e o mesmo patamar do Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que é o Deus verdadeiro, nós estamos então desprezando o nome de Deus, desprezando o verdadeiro Deus, colocando outras coisas, equiparando com Ele, e Ele não é igualável com nenhuma outra coisa. Até porque Ele é o Criador de todas as coisas, então tudo está debaixo dEle, submetido a Ele, e não pode ser posto em pé de igualdade. Quando outra coisa toma espaço do nosso coração, quando outra coisa tem mais importância do que Deus, nós estamos tomando o nome de Deus de forma vã, de forma vazia, porque Deus então foi colocado de lado, foi deixado abaixo daquilo que Ele é de fato. Não porque Ele se sente triste, eu gosto de lembrar disso, porque às vezes a gente se relaciona com Deus como se a gente não fosse adorar Ele vai ficar lá chateado, lá no céu, triste, amuado, né? Puxa vida, não estão me adorando. Isso não afeta a glória de Deus e quem Ele é, mas é interessante até porque o catecismo fala que é para o nosso bem e o bem do nosso próximo. Né, para a glória de Deus, mas não para sustentar a glória de Deus, mas para que Ele seja glorificado através de nós. A glória dele não se perde, não se mancha com o nosso pecado. Mas nós é quem saímos perdendo e muito, né? E para o nosso bem é bom que nós demos glória a Ele e ao seu nome. Então, quando nós idolatramos outras coisas e colocamos outras coisas no lugar que só pertence a Deus, nós estamos sim quebrando esse mandamento, quando a gente faz esse mau uso. Quando alguém também faz usurpações no nome de Deus. Já viu isso? Gente que usa do nome de Deus para conseguir conquistar coisas pessoalmente. Gente que faz uso da fé, da credibilidade que o nome de Deus tem para atrair credibilidade para si, para poder talvez interferir na vida do outro, tirar algo do outro ou tirar proveito para si em alguma situação.
usando do nome de Deus. Essa usurpação também é uma quebra desse mandamento. Se valer do nome de Deus, que tem total verdade e credibilidade, para atrair para si benefícios, para fazer uso do nome de Deus para si. E nisso, muitas vezes, atribuindo a si mesmo atributos divinos, né? Trazendo para si atributos divinos. Eu tenho essa mesma capacidade que Deus. Já tinha um indivíduo aí na televisão que orava, eu vim não sei da onde, e é no meu nome que eu digo para você, demônio, saia já daqui. Não sei se você já viu esse indivíduo aí com um grande chapéu na cabeça. Pois é, ele gostava de falar isso. Esse tipo de coisa, mas a gente às vezes olha de lá e não olha daqui. Quantas vezes nós também fazemos esse mau uso, quando a gente condena aquele irmão pelo pecado que ele cometeu e a gente sente no direito de se colocar no papel de juiz, por exemplo, e dizer, aquele ali está certo, aquele ali está errado. Não acredito que fulano fez isso. E a nossa indignação não é com a indignação contra o mal, mas contra o indivíduo. Não é a nossa indignação contra o pecado, mas contra, às vezes, o pecador. E o nosso desejo de fazer justiça contra o pecador. Na humilhação, no julgamento, usurpando um poder que é de Deus. Né? O que eu quero fazer que a gente enxergue então é que não está lá longe de nós esse pecado, mas está aqui, dentro do Lucas. Dentro de cada um de nós, às vezes a gente faz esse tipo de quebra. Diga, meu irmão. Cadê o Bernardo? Perdi o Bernardo aí. O microfone, B, por favor. Usar o nome de Deus em vão é tão... se você começar a analisar bem, você vê que a gente faz isso muitas vezes, né? Nós mesmos que já conhecemos e somos cristãos, e muitas vezes nós nos apegamos com bens materiais, né? Até nesse sentido. Com certeza. E aquilo passa a ser algo tão fundamental para nós que passa a ser uma adoração nossa naquele sentido. Eu citaria alguns exemplos, porque isso aconteceu muito comigo, né? O próprio time de futebol, tem gente que não deixa não consegue, e se o time dele está num astral alto, aí ele fica mais doido ainda, e passa a ser uma adoração muito grande. O próprio dinheiro, né? Enfim, uma série de coisas. E agora tem um golpe aí via telefone, não sei se os irmãos já sabem, que o cara te liga, pede para ler um texto bíblico com você, e se você permite, ele ora contigo, e depois, semana seguinte, ele faz novamente, até ele conseguir fazer com que você comece a passar alguns dados, e alguns, entendeu? Então, até ali ele está usando o nome de Deus para conseguir passar você para trás, né? Então, realmente, quando a gente começa a analisar isso, a gente vê que é algo assim que nós temos que estar firme com o nosso Deus para poder entender. E cada dia que passa, a gente deixar de usar o nome de Deus em vão. Porque eu olho muito para mim mesmo, né? E percebo que às vezes eu faço isso. Muito bem lembrado. Quando a gente acorda, né, focado no trabalho, pensando no dinheiro, pensando em dormir e acordar para ganhar mais dinheiro, por exemplo, né, é um jeito de tomar o nome de Deus em vão. Porque você está desprezando o nome de Deus, dizendo que tem outro Deus na sua vida, que tem mais valor, né, cujo nome é mais poderoso. E o nome dele é dinheiro, né? E não só o dinheiro. O presbítero Paulo lembrou a gente que muitas coisas podem se tornar deuses, né? E talvez uma coisa que se torna aqui na minha vida pode não ser na sua, mas olha aí para o seu coração e pense o que é que toma o lugar de Deus na sua vida, o que é que tem tanta importância para você, que você não pode perder, inclusive, que vai abalar o seu relacionamento com Deus. Tem gente que, se perder determinadas coisas, começa a olhar Deus de forma diferente. Vai falar, Deus, como que o Senhor me tirou isso? Então quer dizer que não era Deus que ocupava o lugar de Deus na sua vida, né? Mas aquela coisa que você perdeu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, todo mundo que se coloca nessa posição, todas as pessoas, crenças, obras que se colocam na posição de mediador entre Deus e os homens,
ele está usurpando o nome de Deus e aquilo que faz, e aquilo que Deus faz. Outra forma de nós pecarmos contra Deus nesse mandamento é quando a gente faz uma quebra de compromisso, de juramento, de voto. Seja lá na sua profissão, quando você se forma, você faz um juramento, não é verdade? Quando você quebra esse juramento, você está pecando. Ah, mas eu não fiz um juramento para Deus, mas fez um juramento. Fez um juramento diante das pessoas, prometeu algo, se comprometeu com algo. Né? Quando na justiça você vai lá e se compromete com falar a verdade. Quando você vai lá fazer o seu imposto e você faz ele escusamente, você está rompendo com um voto de que você deveria fazer a coisa do jeito certo. E você está, então, pecando contra o nome de Deus. Mas não é para Deus que eu estou pagando imposto, é para o governo me rouba. Mas o Senhor diz que nós devemos obediência às autoridades. E quando nós desobedecemos a Deus, desonramos o seu nome. Nós pecamos contra Ele. Veja que em coisas muito simples, por exemplo, o voto que você fez lá no casamento, quando você desonra o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa, desonrando o voto que você fez no dia do seu casamento, quando você assinou o seu documento, quando você foi no altar, nesse momento você também está desonrando o Senhor. Porque nos votos e promessas nós fazemos também diante do Senhor, no nome de Deus. E quando nós nos casamos, principalmente nós que temos esse temor do Senhor, que a gente faz às vezes questão de fazer a cerimônia religiosa e casar lá na igreja, né? Ah, eu quero casar na igreja, tem que casar na igreja. Por quê? Porque a gente entende que faz isso diante de Deus. E você rompe com esse voto, você quebra esse voto, você está pecando contra o Senhor. Pecando contra o Senhor. E às vezes a gente está pensando que é só não falar o nome de Deus demais. Veja como tem muito mais coisas, né? E desonrar o voto do casamento, irmãos, eu quero lembrar aqui que eu não estou falando só de divórcio, não. Estou falando da desonra que a gente faz diariamente. Numa conversa dura, numa infidelidade velada, numa rispidez, num maltrato, quando você diz que vai estar lá na saúde e na doença, e quando a pessoa dá um pouquinho mais de trabalho, você já fala, se vire aí, né? Já é desonrar esse voto, com certeza. Nos sacramentos e nas ordenações, os votos que nós fazemos a Deus na nossa pública profissão de fé, quantos passam pelo processo de profissão de fé, se emocionam, vivem aquela situação, passa o tempo, banalizam aqueles votos. Ou quantos vêm e fazem esses votos só porque o meu pai era crente, o meu avô era crente, o meu bisavô, o meu tataravô era dessa igreja, então eu também tenho que me batizar, tenho que fazer minha profissão de fé. Passa pela classe, adiciona conhecimento intelectual, mas aquilo não permeia o coração. Faz o voto de maneira vazia, de maneira banal, e na hora de viver e vivenciar aquilo e viver para o Senhor, aquilo não tem valor algum. Nisso o nome de Deus também é tomado em vão. Porque eu professei a minha fé no Senhor e menti. E falei de forma vazia. Falei sem convicção. Fiz pelo rito, mas não fiz pela verdadeira fé naquele que tem o nome acima de todo nome. Irmãos, muitas são as formas que nós corremos o risco de desonrar ao Senhor com tudo isso. E lembra que eu falei que todos os mandamentos eles vêm cercados de promessas e de ameaças? As promessas são para que a gente lembre que o Senhor olha com amor para aqueles que cumprem os seus mandamentos, que Ele abençoa aqueles que são justos, e as ameaças não são porque Ele simplesmente é um Deus cruel, mas é porque Ele nos lembra dos malefícios de não seguir a sua lei e de viver debaixo das suas ordenanças. E esse mandamento fala para nós também, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não é um pecado que passa despercebido aos olhos do Senhor. Não é um pecado de menos peso, não é um pecado de baixo rigor. Se você tem tratado o nome de Deus com banalidade, tem tomado o nome do Senhor com banalidade na sua vida diária, saiba que o Senhor olha com rigor para esse pecado e o castigo é real, é fato, é verdadeiro. E Ele virá, Ele chegará. A lei, então, a gente vê que essa lei, como toda ela, né, esse mandamento, nos mostra que nós somos muito pecadores. E nós não temos condições de cumprir essa lei por completo, não é verdade?
A gente vai acabar caindo nessa lei. Isso quer dizer que a gente vai afrouxar e dizer, olha, eu não consigo cumprir mesmo, então, se eu pequei, que pecado seja. Não, mas ela nos lembra que nós devemos perseguir a vontade do Senhor ainda com mais intensidade, com mais veemência, com mais desejo, com mais afinco, porque nós estamos correndo o risco constantemente de desonrar o nome do Senhor e tomá-lo de forma banal, de forma vã. A gente precisa então ficar atento a isso. Alguns versículos que falam isso, Êxodo capítulo 20, versículo 7 mesmo, né, que fala... Aliás, Levítico 19, 12 diz, porque Ele é o Senhor e nosso Deus, portanto o seu nome não deve ser profanado, nem por forma alguma abusado por nós. Deuteronômio 28, 58 e 59, especialmente porque Ele estará tão longe de absorver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar do seu justo juízo. E 1 Samuel 3,13, 1 Samuel 2,12 fala, embora os homens possam escapar das censuras e punições de outros homens. Lembrando que a gente pode escapar das punições dos homens, mas da de Deus a gente não escapa. Pode ser engraçado muitas vezes fazer uma piada e envolver o nome de Deus. Pode ser, às vezes, uma coisa que você fala, não tem nada de demais fazer tal coisa, desprezar isso. Puxa, é o meu temperamento, eu sou assim mesmo. Mas é pecado. É pecado e ele não vai ser tomado com leviandade, esses pecados que são cometidos contra o Senhor. Deus não admite que o seu nome seja tomado em vão. Então nós devemos sim perseguir, observar quais são as formas que nós temos então tomado o nome de Deus em vão. E isso então não permeia só o nosso comportamento, a gente precisa lembrar, sim, Bernardo, o microfone, por favor, aqui para o Wesley. A gente não pode esquecer que os mandamentos não falam do nosso comportamento, não falam da forma como a gente molda o nosso comportamento, mas eles moldam o nosso coração, as nossas atitudes e pensamentos de dentro para fora, que a gente deve lembrar que o Senhor está preocupado com aquilo que passa no nosso coração. Eu quero lembrar você que mesmo que você não fale, que mesmo que você não exponha, se o seu pensamento simplesmente maldiz aquilo que o Senhor está fazendo ao seu redor, quando você murmura por uma situação, você despreza, por exemplo, a soberania de Deus. Sabe quando a gente reclama? Poxa Deus, olha como é que minha vida está, olha como está complicado, olha tudo que está acontecendo à minha volta. Eu não acredito que o Senhor está permitindo isso. Às vezes a gente até não externaliza, a gente continua com um olhar sereno ali, mas por dentro a gente está sendo corroído por uma série de pensamentos, ansiedades. Pois nesse momento nós também estamos desprezando o nome de Deus e esquecendo que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e que Ele é aquele que faz tudo ao nosso redor. Wesley, fica à vontade. Eu acredito que também o falso profeta, né, toma o nome de Deus em vão. Que não ensina uma inverdade, ou quando Deus me revelou aquilo. Então, acho que também é usado o nome de Deus em vão. Né? Bem lembrado, Wesley. Porque quando a gente ouve essas pessoas falando, elas geralmente usam como autoridade o nome de Deus, né? Deus me revelou, Deus me falou, ou eis que te digo, né, usando jargões bíblicos para tomar a autoridade do nome de Deus para si, para ser ouvido naquilo que quer falar, que sai do próprio coração e não do Espírito que fala para essa pessoa de verdade, né? Quando um pastor toma um púlpito, por exemplo, para falar coisas da sua própria parte e não da palavra do Senhor, ele tá tomando o nome de Deus em vão. Então, realmente, os falsos profetas são exemplos claros de pessoas que tomam o nome de Deus em vão. Eles fazem mau uso do nome de Deus. Eles banalizam o nome do Senhor. Você falou alguma coisa aqui, não? Alguém mais? Vontade. Irmãos, nós precisamos então ter todos esses cuidados em relação ao nome de Deus e ter cuidado, lembrando que Ele vai olhar. O que eu quero terminar aqui já a nossa aula e encerrar sobre esse mandamento em específico é lembrar exatamente sobre essa parte do nosso coração. A gente precisa fazer esse exercício de olhar para dentro de nós constantemente e perguntar, Deus, aonde eu tenho tomado o seu nome em vão? Se desvencilhar, talvez, do mau hábito de pensar que é só na fala.
mas é muitas vezes porque a gente despreza aquilo que Deus faz de fato. Porque a gente às vezes, não é nem que se esquece, mas a gente subestima o poder de Deus. A gente trata Deus como se Ele não pudesse fazer o que Ele realmente pode fazer. A gente trata Deus como se Ele só fizesse algumas coisas, mas as outras dependem da nossa força. A gente até fala que Deus é poderoso, a gente até canta que Deus é maravilhoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes na prática, a gente despreza o nome de Deus e tudo que Ele carrega. Deus se revelou em Cristo Jesus e o nome que nós temos conhecido de Deus hoje, perto de nós, é o nome de Cristo Jesus. Nós somos convidados constantemente pelo Evangelho, pela palavra e também pela lei a vivermos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. A palavra fala que nós temos que ter a mente de Cristo, forjar então o nosso pensamento, a forma como Cristo pensa a respeito de Deus. E como que Cristo pensa a respeito de Deus? Como que Cristo não tomava o nome de Deus em vão? Fazendo a vontade de Deus. Ele diz, Jesus fala, né, que a fome dele não é de pão, mas é de fazer a vontade do Pai. Jesus andava de tal forma que ele tinha uma comunhão constante com o Pai, sem desprezar aquilo que o Pai faz. Tem gente que, por exemplo, acha que é bobagem fazer uma oração numa situação de complicação. Não, agora uma oração não vai resolver, a gente precisa ser mais prático do que isso. Isso é banalizar o nome de Deus. É claro que a gente não pode tomar a oração como amuleto, né? Eu estou citando um exemplo. A gente não pode tomar a oração como amuleto, como se ela por si só fosse resolver todas as coisas. Mas a gente precisa lembrar que na oração nós estamos diante da presença de Deus. De um Deus verdadeiro, um Deus que ouve, que tem um nome poderoso e que pode fazer e transformar todas as coisas. Nós somos convidados, então, a viver debaixo da autoridade do nome de Cristo. E Deus deu a Ele um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre ao som do nome de Cristo, diante da autoridade de Jesus Cristo. Nós somos convidados, então, a conhecer de Deus e do seu nome, através de Cristo Jesus. Se o nome de Deus não pode ser lembrado porque não foi falado pelo zelo, o nome de Cristo nós conhecemos e Ele se dá a conhecer a nós pela sua palavra. Esse mandamento nos convida a conhecer mais do nome de Deus. Esse mandamento nos faz ter desejo de saber quem Deus é e o que o nome dele diz para nós. E qual é o poder conferido a ele? Através de Cristo Jesus. Esse mandamento nos lembra que o nome de Deus é Deus que salva, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, são nomes de Deus e eles falam de quem Deus é. Que nós possamos então ter mais atenção, mais cuidado, lembrando que o Senhor não ignora o pecado daquele que toma o seu nome em vão. Ele não tomará por inocente, é o que diz a palavra. Amém? Vamos terminar a nossa aula. Quero convidar você a ficar de pé e orar junto comigo. Pedindo a Deus que sonde o nosso coração, que nos ajude, que fale conosco e que nos mostre aonde a gente tem pecado, falando o nome dele em vão. Vou dar uma olhadinha só aqui no YouTube antes, ver se tem alguma participação do irmão. Esqueci o pessoal da internet, né? Tem várias aqui, irmãos. Deixa eu só interagir com eles aqui um pouquinho. Alguns, infelizmente, não podem estar conosco, então a gente não quer desprezar a presença deles, né? O irmão aqui está aqui no modo híbrido, né? E fez a participação. Lembrou que eu também usar o nome de Deus como amuleto, a Carla falou. Aqui lembrou dos charlatões que são prodígios em usar o nome de Deus em vão, que foi o que o nosso irmão Wesley lembrou também. Gabriel citou Romanos 2,24, que diz, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muitas vezes as pessoas realmente usam o nome de Deus em vão porque nós não temos o zelo pelo nome de Deus, né? O cristão não traz zelo sobre o nome de Deus. E o Gabriel pergunta aqui, quando damos mau testemunho, levamos os não cristãos a blasfemarem contra Deus. Isso é uma forma de quebrar o terceiro mandamento? Com certeza, Gabriel. Muitas vezes nós é quem motivamos, porque nós não damos o devido valor, o devido
a devida reverência ao nome de Deus. O Erlen pergunta, pastor, podemos dizer que quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele quer demonstrar que Ele é, ou seja, existe, é vivo e ativo, ao contrário dos deuses pagãos do Egito, que eram os ídolos que Ele proíbe que se faça, conforme o verso 4 de Êxodo 20? Com certeza também, Wesley. Ele está dizendo que Ele é o único Deus que de fato é alguma coisa, que existe, né? E que faz ser. Esse Deus, eu sou o que sou, Ele é o Deus não só que é em si, mas que faz tudo ser, que faz tudo existir, que sustenta todas as coisas. Então, por isso é que Ele é diferente dos outros deuses, porque os outros deuses são obras de mãos humanas. Eles estão debaixo, parecem deuses, mas estão debaixo do controle dos homens, né? Então, um Deus que é criado por mim, Ele está debaixo da minha autoridade. A hora que eu achar que Ele deve fazer algo para mim, Ele faz. A hora que eu achar que Ele não deve, Ele não faz. Mas Deus não está debaixo da minha autoridade. Ele é maior do que eu, Ele que me criou. É inverso. Essa posição é inversa, né? Quando a Bíblia se refere ao nome de alguém, está se referindo à pessoa por trás daquele nome, não necessariamente a palavra em si, o Gabriel lembrou. Eu acredito que o sentido original desse mandamento poderia ser não tornar a pessoa de Deus em vão. Com certeza. A Carla, aqui finalizando o último comentário, Carla diz, precisamos lembrar que muitas vezes descumprimos esse mandamento com boas intenções ao dizermos, em nome de Jesus você ficará bem, ao invés de dizer, se Deus quiser, você ficará bom. E é verdade mesmo. Ou às vezes a gente diz assim, se Deus quiser e Ele quer, né, vai dar tudo certo. A gente já diz como é que Ele tem que fazer, né? Se Deus quiser e Ele quer, eu tenho certeza que Ele quer. Você tem certeza mesmo? Né? Será que Ele quer mesmo? E não é só porque parece bom que é de fato a vontade de Deus. Ele sabe o que é verdadeiramente bom para nós. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de aprender mais da tua palavra. Eu te louvo por cada irmão que está aqui e te agradeço, Deus, porque esse mandamento nos lembra quanto nós precisamos zelar pelo nome de Deus nos nossos lábios, no nosso pensamento, nas nossas ações, nos nossos votos, nos nossos compromissos e também na forma como a gente se relaciona com as coisas à nossa volta. Sejam situações, pessoas, a própria criação negligenciada, Pai, a desprezo do nome do Senhor, porque o Senhor nos confia também o cuidado da sua criação e pede que nós honremos a Ti com isso também. A não glorificarmos o Senhor e as suas obras, os seus atributos, os seus títulos, enfim, tudo aquilo que serve de forma como o Senhor se deu a conhecer. Nós estamos quebrando esse mandamento, por isso nos perdoa, Deus, nós fizemos isso muitas vezes. Nós não queremos mais, nos ajuda a mudar nesse sentido, a melhorar, ó Pai querido, a perseguir o cumprimento desse mandamento. E obrigado porque sabemos que mesmo quando nós não alcançarmos o padrão que o Senhor deseja para nós, encontramos em Cristo Jesus o perdão e a possibilidade, a realidade da restauração da nossa caminhada. Nós encontramos nele o modelo de filho que nós devemos ser. Encontramos nele a verdade que precisamos. E ele, Deus querido, recebeu toda a autoridade que o Senhor deu para ser o nome sobre todo nome, para que todo joelho se curve diante do nome de Cristo, diante de quem Ele é, diante da sua autoridade e da sua pessoa. Obrigado, Deus, porque o nome de Jesus é poderoso para nos salvar. E quando eu digo nome, não é a palavra, mas toda a sua obra, o seu amor dispensado a nós pelo seu sacrifício. A sua vitória sobre a morte, que também nos concede vida. Obrigado, Deus, por essa verdade. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a cumprirmos os seus mandamentos. Não porque isso vai nos salvar, mas porque isso nos traz também qualidade de vida e a possibilidade de testemunharmos ainda mais e melhor do Senhor, para que outros possam honrar o nome do Senhor. Deus, quantas vezes nós vemos as pessoas desprezando o nome do Senhor? O nome de Deus está sendo banalizado, as pessoas desprezam o teu nome, as tuas obras, a tua criação, as pessoas desprezam a tua palavra, muitas pessoas desprezam os teus sacramentos, ó Pai querido, e às vezes a responsabilidade é nossa, porque nós mesmos não damos o devido valor, nós mesmos não temos a devida reverência ao teu nome, nós mesmos falamos com superficialidade das coisas de Deus, porque nos falta conhecimento profundo, nos falta a vivência próxima, nos falta a intimidade e nos falta o temor do Senhor também, ó Pai. Então nos dá temor do Senhor, para que nós possamos honrar o seu nome em tudo que nós fazemos. E as pessoas possam olhar para nós e temer também o Senhor
e glorificar o seu nome, por ver aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Cuida das nossas vidas, ó Pai, nos abençoa ao longo desse dia, nos despede em paz, nos dá um bom domingo na sua presença, servindo ao Senhor, nos traz logo mais para o culto da noite, para ouvir da sua palavra, da mensagem do Senhor. Obrigado, Deus, pela expectativa também da chegada do Natal, desse tempo que nós separamos para celebrar o nascimento do Teu Filho, ainda que seja uma data apenas de referência, talvez não tenha nem precisão histórica, Pai querido, mas é um momento oportuno para nós lembrarmos de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor fez, da alegria da salvação. Que nós também possamos voltar o nosso coração a esse tempo, na expectativa do Salvador, que já chegou. O Senhor não virá, o Senhor já veio, ó Pai querido, mas um dia voltará para nos salvar, e é nessa expectativa que nós vivemos também, olhando adiante. Toma conta das nossas vidas, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa aqueles que nos acompanharam também pela internet. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe.